Vamos saber, a partir de agora, o que a astrologia nos ensina sobre o signo de Gêmeos. Bom, Gêmeos vai de 21 de maio a 22 de junho. A regência é de Mercúrio, a exaltação é Plutão, a polaridade é ativo, o ritmo mutável, elemento é o ar e a analogia é a terceira casa. O corpo humano é as partes mais importantes que o signo de Gêmeos deve ter mais cuidado. São os braços, as mãos, os ombros e a clavícula. O símbolo de Gêmeos é o castor e pólux. Estação do ano é o final da primavera no hemisfério norte e final do outono no hemisfério sul. As cores é o bege e o cinza. Os metais, mercúrio. Pedras, ágata, berilo, o jaspe, sardônica, marcassita, olho de gato e olho de tigre. Essas duas últimas são excelentes pedras. Os decanatos, a regência, são duplas. O primeiro decanato é regido por Mercúrio e Mercúrio. O segundo decanato por Mercúrio e Vênus. E o terceiro decanato é regido por Mercúrio e Urano. Bom, agora eu vou falar quem é Gêmeos na via positiva. Mais à frente eu também vou falar sobre a via negativa, ou seja, falar agora quando Gêmeos está em estado positivo e depois quando está no estado negativo. Tá? Eu fiz um vídeo de astrologia que eu falo sobre a dualidade, mostrando que tudo no mundo, tudo que conhecemos, possui os dois lados, positivo e negativo. Seria muito interessante se você também assistisse esse vídeo para você compreender o que é essa dualidade. Bom, o geminiano é o tipo ar mental mutável, que estagia na juventude por um longo tempo e em alguns casos fica sempre. Guarda o frescor da adolescência vida fora e nesse modelo baseia seu comportamento. Na natureza, Gêmeos representa o fim da primavera. Na vida do ser humano, é o primeiro estágio da mutação, quando ele se torna consciência de que a vida só tem uma constante, que é o eterno mudar. O simbolismo de Gêmeos. O Gêmeos é representado por duas crianças, um par de jovens e, em alguns casos, um par de amantes. Esta figura dupla simboliza a existência de uma bipolaridade entre todos os opostos, o homem e a mulher, o claro e o escuro, o dia e a noite. Também nos lembra que todos os opostos complementam-se e são polos obrigatórios da mesma unidade. Todos nós somos ao mesmo tempo masculino e feminino, ignorantes e sábios, yin e yang. Não há como viver bem apenas numa polaridade. O homem evoluído é aquele que consegue integrar as dualidades e conciliar todos os paradoxos. No desenho simplificado, o Gêmeos é representado por dois traços verticais, lembrando a ideia do portal da mente humana que, ao ser atravessado e compreendido, dá início ao mais importante processo de evolução. O princípio do desenvolvimento da inteligência do homem. Curiosidade e juventude. Curiosidade é a marca de Gêmeos e também a qualidade essencial da juventude. Enquanto a mente se mantém aberta, interessada em aprender, seja lá o que for, enquanto gosta de conhecer novas coisas, estamos jovens. Quando ficamos indiferentes, desligados e apáticos, envelhecemos irremediavelmente. O geminiano, na via positiva, é o curioso full-time. Está sempre plugado nos canais da modernidade. Tudo que inventam no mundo desperta de imediato o seu interesse e a sua atenção, mas não se mantém ligado por muito tempo em nada que não lhe agrade. Ele não se sente na obrigação de continuidade e se liberta facilmente de qualquer tarefa sem culpa. Seu compromisso é apenas com a sua mente progressiva, porque continuar uma atividade desinteressante não tem motivo nenhum. Por isso, este ser de mente ágil, sagaz,
alegre e versátil, não se castiga em continuar só para chegar ao fim. Quando você vira alguém bem mais velho entrando numa sala de aulas, sentando-se ao lado dos jovens, conversando muito à vontade e se entrosando facilmente, saiba que está diante de um gêmeos, ou de alguém que tenha um excelente mercúrio. Se vir alguém numa papelaria deslumbrado entre canetas, bloquinhos, papéis e agendas, também já terá adivinhado. É outro gêmeos saltitando por aí. Os gêmeos, em geral, adora ler tudo que lhe cai nas mãos e nada é suficiente para atender à sua insaciável curiosidade. Consequentemente, é frequentador assíduo de salas de aula, de cursos, conferências, palestras, workshop, etc. Seus interesses variam num leque de 180 graus e a uma velocidade assustadora. Gêmeos está nos mais diversos locais, desde aulas de tricô, tapeçaria, cerâmica, pintura, piano, balé, como também matemática, psicologia, desenho industrial e também onde você nem imaginou. Em todos os lugares possíveis e impossíveis, você encontrará geminianos mexendo com as mãos e com a língua, porque eles não param de se movimentar o tempo todo e não podem refrear sua natureza inquieta. São azougados como Mercúrio, seu material simbólico, cujo nome vulgar é azougue, comunicação. Os geminianos evoluídos chegam à arte da comunicação, mas isto só em alguns casos mais raros. Comunicar realmente exige uma série de talentos maiores. A necessidade de que o indivíduo seja muito bem informado sobre o assunto que deseja veicular, que tenha domínio da voz, presença, carisma e muitas outras artes de Mercúrio. Comunicar é fazer do interlocutor ou do público ouvintes interessados. E isto poucos conseguem. Depende muito mais da posição de Mercúrio no mapa e das facilidades inatas ou adquiridas para manejá-lo. As palavras. O geminiano, via positiva, isso é, conectar no estado positivo, mesmo não sendo um comunicador profissional, lida muito bem com as palavras, falando, escrevendo ou sugerindo ideias. São fascinados pelas palavras e têm intimidade com elas. Fazem jogos, brincadeiras, trocadilhos humorísticos e desenvolvem uma fluência bem maior do que qualquer outro signo. Muitos deles se interessam por línguas estrangeiras, porque trazem no seu acervo a história e a formação psicológica de um povo. Assim como também aqueles de mais alto nível cultural dedicam-se em estudar etimologia, pesquisando a origem das palavras e suas conexões com outras línguas. Para o geminiano, as palavras afluem em cascata. Ninguém sensato deveria provocar discussões ou debates com eles, porque vai perder. Os nativos desse signo têm um banco de dados super bem equipado sobre os assuntos que lhes interessam e como estabelecer polêmica é um campo de ação favorito. Eles se divertem intensamente esgrimindo com palavras e deixando o outro desarmado e touché. Falam com palavras tipo de pessoas e em qualquer lugar ou situação. O difícil é um geminiano não puxar conversa com quem estiver ao seu lado. E assim, repetidas vezes, tornam-se o centro das reuniões, quando falam, brincam, gesticulam, inventam histórias ou exibem um fabuloso estoque de piadas para poder fazer sorrir os circundantes. Sendo um tipo espirituoso, cosmopolita, sociável, aproximam as pessoas e iniciam facilmente conversas e relacionamentos. Como o geminiano é realmente curioso, ele gosta de descobrir quem é quem e com uma habilidade especial vai provocando os outros a falar, engendrando perguntinhas sinuosas. Sabe inserir as palavras-chave que progressivamente vão abrindo as portas e cadeados das mentes mais trancadas. Faz isso tão sutilmente
que nem se percebe seu intuito ingenuinamente bisbilhoteiro em disfarçar as gentilezas. Gêmeos gosta de falar também por outro motivo. Ao exercitar a linguagem, ele também se ouve pensar. Tem tanta mobilidade mental que não pode ficar parado nem calado para pensar. Tem que falar para se ouvir pensar. Consciente de que possui os dois egos, duas mentes e dois falantes dialogando dentro de seu cérebro, o geminiano, ao falar, incentiva o diálogo interno e tenta com isso descobrir as opiniões de cada uma de suas metades. Com esse exercício, sente-se menos fragmentado e pode chegar a conclusões interessantes. Dualidade versus duplicidade. Há uma solene confusão sobre o signo de Gêmeos. Os leigos afirmam categoricamente que os geminianos têm dupla personalidade, duas caras, insinuando com esta inverdade que existe neles uma predisposição leviana, uma atitude de má fé e uma intenção enganadora. Isso nem sempre é verdade. Nos tipos positivos, a dualidade é um recurso da mente que permite aos geminianos ver os dois lados de uma mesma questão de forma isenta. Castor e Pólux. O mito grego associado ao signo é muito sugestivo e esclarece uma boa parte dessa personalidade. A lenda conta que as peripécias vivenciadas pelos dois famosos irmãos gêmeos, que se alternavam ora no mundo terreno, ora no mundo celeste ou olímpico. Na verdade, o geminiano, via positiva, difere dos outros signos porque tem plena consciência de que nossa mente funciona sempre em ritmo dual e de que toda a existência se baseia em dois princípios eternos, necessários e opostos. Nada é somente mal, nem inteiramente bom. Todas as moedas têm duas faces. Toda situação tem duas abordagens e assim por diante. Nossa vida continuamente se debate em opções difíceis e escolhas obrigatórias. E a nossa porção Gêmeos tem que decidir agir ou não, falar ou calar, ir ou ficar. O nosso quinhão Gêmeos, que é a fração 1/12 do todo, ainda percebe que a mente do homem é essencialmente instável e dual. Quanto mais evoluído estiver o indivíduo, mais facilmente poderá distinguir a diferença e saberá quando suas ações são inspiradas pela mente divina e imortal, ou quando está sendo dirigido pelo contraporte humano e falível. Assim também acontecia no mito grego, quando Castor, o irmão mortal, alternava com Pólux, o irmão imortal. O geminiano entende que a velocidade e a mobilidade de percepção atuam em alternância e que somos ao mesmo tempo masculino e feminino, racionais e intuitivos, extrovertidos e introvertidos, expansivos e retraídos, insensíveis e sensíveis. Como falei, eu fiz o vídeo lá da astrologia, e aí eu explico muito bem essa dualidade e dou exemplos clássicos onde todo mundo pode entender facilmente os dois lados. Tá? Então dá uma olhadinha no vídeo de astrologia e você vai gostar, tenho certeza. Faz parte da natureza humana saudável a visão dos opostos ou de 180 graus. Precisamos apenas de um tempo para subir alguns degraus na escada evolutiva e compreender que somos também mortais no corpo, como Castor, e imortais no espírito, como Pólux. O geminiano simboliza o processo mental sempre em busca das sonhadas chaves de compreensão entre as dualidades. O desejo de realizar conexões entre os dois hemisférios cerebrais, almejando realizar a integração entre ambos, o que só acontece de fato nas mentes maduras, sensíveis e inteligentes. A versatilidade. O geminiano é o tipo intelecto versátil. Gosta de quase todas as atividades que enriquecem sua mente e sua borbulhante curiosidade. Tem por hábito ler livros, alternando-os
mas sem nunca perder a articulação e o contexto de cada um. Com esse ritmo de leitura, os Gêmeos encontram sua forma singular de alternar diversas atividades mentais quase simultaneamente. Ele não repousa parando ou se deixando ficar no ócio. Pelo contrário, refresca e renova os interesses trocando os livros, os assuntos e as questões de cada momento. Na verdade, o que cansa é a repetição sem o bálsamo dos intervalos e da variação. A força mental é um truque de Gêmeos. Temos a capacidade mental de dirigir nosso pensamento para o céu ou para o inferno. Podemos viver alternadamente num dos dois polos ou escolher preferencialmente um deles como a estrada mais prolongada. As escolhas são nossas e nesses assuntos temos bastante liberdade, porém não costumamos prestar muita atenção a esses itens tão relevantes. O geminiano é capaz de realizar o que sua mente projeta. Ele pensa, se autoprograma, se abastece de argumentos e consegue transformar uma ideia numa realidade. O indivíduo desse signo, quando atinge uma certa evolução, é capaz de verdadeiras alquimias mentais e sempre chega a resultados surpreendentes. Sabe manejar os poderes inconscientes, o que para a maioria é inviável, e acredita na eterna verdade de que somos o que pensamos e que tudo em nossa vida é decorrente desse processo. Além disso, sabe apagar o lixo mental transmitido pelos outros e desvencilhar-se das más influências, colocando na sua tela interior somente o que deve acontecer. Quanto mais tempo dedicar-se a esses treinamentos cerebrais, mais hábil se torna e com a idade vai despertando e adestrando o mago interior que existe em todos nós. Na fase atual da humanidade, pouquíssimos tomam conhecimento desses malabarismos geminianos ou mercurianos. A grande maioria vive buscando nos outros os poderes que já possui, pedindo ajuda ou socorro desnecessariamente, como o personagem da fábula Zen, que morria de sede no meio de um rio. O amor e relacionamento. O amor na vida de Gêmeos é um capítulo muito peculiar. Ele é um afetivo, cerebral sedutor, e o seu estilo amoroso funciona em 3 tempos e, por vezes, estendem-se a 4. Primeiro tempo, conhecer. Seu primeiro impulso é agradar. Quando ele quer, sabe falar gentilmente e sedutoramente também. Elogia certo, ressalta qualidades e põe a autoestima do outro em altíssimos níveis. Ninguém como o geminiano sabe falar ou escrever sobre o amor com tanto talento. Ele pode não sentir tão profundamente o que fala, mas fala com uma cortesia imbatível. E se o objeto amado é acessível, será conquistado completamente. Sua verve traduz-se em palavras agradabilíssimas, e o ouvinte embarca alegremente nesse barco de sedução. Segundo tempo, namorar. O amor do geminiano é ameno, suave, sem ciúmes, civilizado, mas não inclui exclusividade. Para ele, namorar é experimentar um convívio super agradável, mas não significa que o par tenha que estar colado. Ele gosta de borboletar nos ambientes, adora gente e se encanta em conhecer e manter longos papos com quem nunca viu. E isto inclui você também, se é que você não faz o gênero arredio ou antissocial. Flertar é a sua especialidade. Aliás, ele flerta com a própria sombra. É mais um de seus hobbies. Brinca e diverte-se em exercitar sua arte de sedução particular. Mas não tente acorrentá-lo a seus pés nem colocar-lhes antolhos. Ele fugirá rapidamente, pois precisa de ar e de sentir-se livre para depois retornar por espontânea vontade. Outra dica importante. Os Gêmeos não lida bem com emoções e torrentes de lágrimas. Quanto mais leve e solto for o namorado ou a namorada, mais ele se amarra.
Cenas de ciúmes, cobranças indevidas de reivindicações amorosas não estão no seu script. Estas táticas deixam-no completamente out e perplexo. Terceiro tempo, casar e até descasar. Casar, ficar juntos ou manter uma união estável, para os gêmeos não é um passo tão difícil como, a priori, se supõe. Os gêmeos, na via positiva, gosta de casar. Aliás, gosta tanto que, em alguns casos, já até se casa mais de uma vez. No entanto, para ele não há motivos suficientes que justifiquem o continuar juntos, desde que a união não esteja agradável. Ele não tem o menor talento para o papel de vítima e, portanto, não fica preso a uma palavra que foi dita lá naquele dia, lá para trás. Se o relacionamento empobreceu, falhou, desencantou, por que continuar? O humor nos relacionamentos. Os gêmeos não se divertem em trocar ofensas, afrontas e insultos. Até muito pelo contrário, a grande mola propulsora de todo relacionamento é o bom humor. Os gêmeos, mais do que qualquer outro signo, só pode se casar com alguém de excelente humor. O seu pré-requisito número 1 é exatamente este. Ele busca no companheiro ou na companheira qualidades de Júpiter. Precisa de alguém generosamente alegre, que encare a vida e a si mesmo como um fair play, invulgar, que saiba fazer uma boa piada na hora certa para descontrair e reciclar o ambiente. É bom lembrar que o signo de Gêmeos rege o sistema nervoso e, por isso, o casamento tem que conter pílulas tranquilizantes e a companhia do outro tem que ser uma cura para sua tendência a um estresse residual. A mente de Gêmeos tem um efeito cumulativo e, por vezes, carrega um peso excessivo de tensões, devido a estar sempre preocupado em somar informações e querer enriquecer seu banco de dados particular. Conclui-se, portanto, que no relacionamento o que Gêmeos mais precisa é de um clima ameno, com trocas de ideias, interações, amor e humor. São necessárias, ou melhor, imprescindíveis, constantes conversas curativas, isto é, descompromissadas, descontraídas que se repetem pelo puro prazer de um diálogo agradável. Agora vamos ver quem é Gêmeo na via negativa, ou seja, quando o nativo de Gêmeos está numa fase negativa. O geminiano negativo é superficial, não se detém em estudos aprofundados de nenhum assunto, lê apenas os prefácios, os resumos das matérias, as orelhas, aliás, é viciado em condensados e similares. Ouve cantar o galo e não se sabe onde, reúne pedaços de informações, mas é pedulante o suficiente para falar sobre assuntos que mal conhece, exibindo ainda uma pose de entendido que surpreende os ouvintes mais desavisados. Discursa caudalosamente sobre diversos temas, fazendo questão de mostrar segurança e deixando transparecer que é um especialista imbatível naquelas matérias. Seu complexo de sabe-tudo faz com que responda a qualquer pergunta com qualquer resposta, sempre ingenuamente preocupado em impressionar a plateia. Como não consegue ficar calado ou humildemente quieto, pesquisando a matéria, disfarça a falha fundamental falando sem parar. Na sua logorreia incontrolável, tudo que lhe vem à cabeça é bem recebido, e ele dá um jeito de inserir nos discursos e nas intermináveis explicações difusas e confusas. Fala ininterruptamente e não passa a bola para ninguém. Abusado e irresponsável, chega a tornar-se perigoso num grupo, pois faz afirmações falsas e vai enveredando por caminhos cada vez mais tortuosos só para continuar garantindo que a inverdade seja aceita. Como uma mentira leva sempre a outra mentira, suas invencionices vão se trançando numa teia infindável, porque a mentira vai se alterando,
tá? E criando novos efeitos de bola de neve. Tá, gente? Isso aí é quando o geminiano está na fase negativa, que dá para perceber aí muito bem, né? Que é justamente o contrário de quando o geminiano está na fase positiva. Falsidades no signo de Gêmeos. Partindo da vaidade de exibir cultura, mesmo que seja oca, o geminiano vai se afundando nas tendências negativas de criar falsidades, de criar fofocas e, por vezes, chega perigosamente às raias da calúnia. Este dado, conforme o nível moral do indivíduo, pode levar a atitudes criminosas. Se os padrões éticos forem escassos ou ausentes, esse falastrão geminiano descamba rapidamente a inventar estratagemas escusos e bastante danosos para os outros. Como todo ser dividido e moralmente maduro, um lado faz e o outro desfaz. Um constrói uma personalidade e o outro destrói em minutos. Sua falta de senso crítico não o deixa perceber que se leva muito tempo para construir o nome, mas em segundos a honra de alguém vai por água abaixo. E quando a confiabilidade social desmorona, dificilmente será recuperada. Tá, gente? Isso daí também leva muito para o lado espiritual, como já falei em outros vídeos sobre os signos. Isso entra no estado espiritual, por quê? Quando você passa a agir com grosserias, com mentiras, com falsidades com outras pessoas, e a outra pessoa descobre que você está fazendo tudo o que não presta, essa outra pessoa, principalmente quando entra agressões físicas ou verbais, a outra pessoa que foi agredida vai começar a jogar praga para você. Tá? Vai começar a jogar energias ruins, energias negativas. E eu explico muito bem que todas essas energias negativas, quando vem atirada para cima da gente, as energias ficam em nosso plano, em nosso corpo espiritual, em nosso corpo fluídico, tá? Que fica a 2 dedos da nossa pele. Tá? Quando o nosso perispírito está completamente recheado de energias negativas, e se não for feita alguma coisa para retirar essas energias, como uma limpeza espiritual, vai ser tanta energia que elas vão começar a entrar dentro do nosso corpo físico. E depois que entra no corpo físico é onde começam a aparecer doenças. Tá? Dores de cabeça, dores nos braços, dores nas pernas, dores nos ombros, problemas de fígado, de rim. Tá? E a pessoa começa a procurar médico para ver o que está acontecendo com as doenças. E os médicos fazem todos os exames de fezes, sangue, urina, tomografia, radiografia, tá? E não se descobre o motivo daquelas doenças, porque isso aí veio já de fundo espiritual, que foi devido àquelas energias negativas que foram enviadas pelas outras pessoas que se sentiram atacadas. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado. Temos que nos policiar quando estamos negativos. Tá? É fácil descobrir quando estamos negativos. A nossa vida tem um rumo que a gente faz, que a gente segue. Quando começa a virar, começa a transformar tudo, algum problema está acontecendo. Então comece a procurar algum tipo de ajuda, porque se deixar para depois, só complica, fica cada vez mais difícil. Tá? Plágios. Há no mínimo 2 tipos de plágio bem definidos: o plágio integral e o plágio parcial. Este é o mais perigoso, porque é mais difícil de ser rastreado. Plágios de toda sorte são comuns entre os geminianos negativos, mas o tipo preferido deles é o parcial, que lhes oferece a oportunidade de manipular o texto dos outros e confundir os leitores. Pegam o livro, a partitura, a fala, o poema, o discurso de um autor, colocam alguns sinônimos, algumas vírgulas, invertem a ordem das orações e pronto. Apoderaram-se do resultado final, intitulando-se autores únicos ou gênios inspirados, quando na verdade são apenas coautores criminosamente não confessos. Ainda existe nos Gêmeos negativo a mente cleptomaníaca em ação, aquela que se diverte e consegue a curto prazo enganar os ingênuos, salpicando enxertos de talentos
e pensamentos alheios em seus textos e discursos, sem os devidos créditos. Fazem isso com tanta naturalidade e tamanha dose de ingenuidade que nem sempre se dão conta que estão furtando. Sua confusão mental os faz pensar que estão certos e têm direito a se apossar gratuitamente do que quiserem. Desprovidos de escrúpulos e sentido ético, vão manipulando a linguagem de forma astuciosa, ora por pura leviandade, ora por ironia. Escondem sua falta de competência com ardis de esperteza, mas nunca chegam a impressionar um público realmente culto e bem informado. Seu sucesso sempre é de curta duração, é restrito aos mais inexperientes e de pouco preparo. As fraudes. O geminiano negativo é um expert em fraudar a lei e escapar pelo estelionato e por outros procedimentos ainda mais velados. Dá golpes na praça e foge com uma rapidez de estarrecer até mesmo o agente 007. Movimentos soltos, cabeça ágil, moral elástica são as bases de suas ações e dos 1000 subterfúgios utilizados para fugir às responsabilidades. Vai de pequenos a grandes furtos, chegando até a doentia cleptomaníaca. Quando usa seus talentos e habilidades para esses crimes, sabe inventar artifícios suficientes para não ser molestado. E consegue esgueirar-se das leis por muito mais tempo do que qualquer outro signo. Quando descobrem, ele já está longe e sem deixar pistas, pois é especialista em adulterar a verdade, documentos, papéis e tudo que seja obstáculo a seus intentos. Insensibilidade. Para fazer uma gracinha ou dizer uma piada, o geminiano está sempre pronto, mesmo que com isso ele perca uma boa amizade. Sua dose de insensibilidade é bem grande e ele não se importa com os sentimentos dos outros ou simplesmente ignora. Sempre disposto a falar, vai soltando a língua nas horas mais erradas ou inconvenientes, porque o geminiano negativo não se dá conta de seus erros e não possui autocrítica. Continua se comportando como um adolescente velho e anacrônico, principalmente se é morador de grandes centros urbanos, onde os tipos mais estranhos proliferam à solta. Ri multuosamente em situações penosas para os outros e armado de uma verve especial para frases irônicas. Infidelidade amorosa. Por ser pobre de sensualidade romântica, o geminiano negativo necessita de um reforço de voltagem da Vênus para se sentir enamorado. Sendo mais cerebral do que afetivo, lança a mão de um velho estratagema: cultivar amores simultâneos, um caso estimulando o outro e os dois ou os vários estimulando a ele mesmo. Desta forma, passa o tempo dispersando-se em constantes volteios, como uma borboleta sem compromisso. Por precisar de mais tempero de Vênus do que os outros signos, frequentemente recorre ao adultério. O acúmulo de segredos inerentes ao amor proibido excita-o e funciona como terapia autocompensatória. Enquanto no tipo gêmeo positivo a juventude mental garante uma atuação sexual romântica até a idade avançada, o tipo negativo só mantém escassos romances à custa de muita imaginação e intensa atividade mental. Cria histórias novelescas e que se diverte com a carga extra de duplicidade e o troca-troca de personagens. Bom, as palavras-chave de Gêmeos. Para conhecer mais algumas qualidades e deficiências de comportamento dos geminianos, é bom ler sobre o planeta Mercúrio. Na via positiva, juventude. Na via negativa, superficialidade. Via positiva, comunicação. Via negativa, falsidade. Versatilidade na via positiva e insensibilidade na via negativa. Na via positiva, dualidade. Na via negativa, duplicidade.
Na via positiva, adaptabilidade. Na via negativa, mentiras. Via positiva, sociabilidade. Na via negativa, prolixidade. Na via positiva, fraternidade. Na via negativa, inconsequência. Na via positiva, facilidade nos relacionamentos. E na via negativa, a infidelidade. Na via positiva, habilidade manual. Na via positiva estão as fraudes. Na via positiva, a habilidade mental. E na via negativa, os plágios. O que mais é odiado pelo geminiano? Pessoas de mau humor, excesso de pieguismo, exigências burocráticas, inflexibilidade, rotinas, sistemas rígidos, ficar calado, guardar segredos, repetição obrigatória, devaneios místicos e espirituais, falar de doenças e, por último, a solidão, principalmente não ter com quem falar, com quem conversar. Isso é a pior coisa para um geminiano. Bom, gente, o que eu tinha para falar para vocês sobre o signo de Gêmeos é isso aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham se conhecido um pouco mais e, como eu falei no início, vejam os outros vídeos sobre os outros signos, tá? Que você vai aprender muitas coisas porque todos os 12 signos estão interligados entre si, tá bom? Se gostou, dê uma curtida, faça um comentário, se quiser que eu fale sobre algum assunto, é só pedir, tá? E até a próxima!